muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa ao vivo que conta bastante com a sua participação, não é isso mesmo, Mauro Taliaferri? Opa, vamos lá, o pessoal, todo mundo mandando mensagem pelo Twitter com a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Boa noite para você, mande sua mensagem, sua pergunta, sua participação, sua opinião, sua crítica, o que você quiser, a gente está aqui para acompanhar e eu leio no ar para você. Escreve com a hashtag para que a nossa produção consiga encontrar o seu tweet e possa colocá-lo no ar. Hoje a gente vai conversar com Roberto Jefferson, você se lembra dele? Ele foi condenado no Mensalão. O Mensalão até então, o maior escândalo de corrupção que já tinha sido revelado no país. Jefferson recebeu o perdão da pena, reassumiu a presidência do PTB e agora assiste de fora aos desdobramentos, tanto do impeachment da presidente Dilma, quanto da Operação Lava Jato. Nós vamos saber o que ele acha desses capítulos mais recentes da nossa política. Será que Roberto Jefferson está tão de fora assim da política? Boa noite. Não está assistindo tão de fora não, né? Eu acho que eu vou trocar para dizer assim, está assistindo de camarote. Estou assistindo bem de perto. Bem de perto. Bem de perto. Eu fico em Brasília 3 vezes por semana, Mariana. Nós estávamos conversando sobre isso aqui antes do programa entrar no ar. Porque está morando no interior do Rio. Eu moro em Comendador Levi Gasparian. Aí desço para o Rio, fico... Domingo à noite eu durmo no Rio, domingo e segunda. Terça viajo a Brasília. Aí quinta ou sexta eu viajo, ou venho a São Paulo, ou eu vou a Porto Alegre, ou vou a Belo Horizonte. Semana passada eu fui a Belém e Macapá. Isso faz parte do meu trabalho como presidente nacional do PTB. E o senhor pode ou poderia se lançar candidato se desejasse, porque com o perdão da pena o senhor pôde reassumir a sua função de presidente do PTB. E um cargo político, o senhor poderia se candidatar? Posso. E mesmo. vai? Vou disputar uma eleição para deputado federal. Vai, já decidiu? Já. Eu vou voltar. Já falou com a esposa, a Ana já deixou? Já. Ela está acostumada a essa vida. Ela costuma dizer que a casa dela é no avião. Você sabe que a gente dorme em tantos lugares diferentes, em tantos hotéis, que às vezes ela acorda de noite e não sabe para onde é o banheiro. Ela diz, onde é o banheiro? Eu digo, à direita ali, ó. Porque realmente confunde. Claro. Confunde a cabeça. Claro, essa vida itinerante pelo Brasil. Mas viajando tanto pelo Brasil, esse cargo que você vai disputar poderia ser um cargo nacional. Um cargo para presidente da República? Por que não? Isso depende, assim, de uma estrutura mais sólida, de um envolvimento maior, de uma estrutura bem densa. É uma coisa que tem que ser bem discutida dentro do partido. Então o PTB ainda não tem um candidato para 2018? Isso pode ser que surja, mas o nosso caminho natural é uma aliança. Se o presidente Temer decidir se candidatar em 2018, qual que vai ser a postura do PTB? Ele é um grande nome. O presidente Temer pegou o país numa situação dificílima, numa crise gravíssima, que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, e está equilibrando a economia do país. Esse mês, os índices de inflação já são os menores em 34 anos. Ele tem tomado medidas assim, importantes na área da economia, tem conduzido com muita cautela o país, faz agora a reforma da Previdência e faz uma modernização na legislação trabalhista, e eu creio que o país volta a crescer. Nós temos hoje 12 milhões de desempregados, mas são 20 milhões de pessoas sem trabalhar. Porque você tem no seguro-desemprego e procurando emprego um total com mais 12, 20 milhões de pessoas. Não é fácil, não. E eu creio que até meados desse ano, até o final do terceiro trimestre desse ano, nós já consigamos assim, recuperar em 4, 5 milhões as vagas de emprego. Mas o senhor diz que o presidente Temer tem todas essas dificuldades para superar e que está fazendo um bom trabalho. Agora, não é tão bom o trabalho dele na escolha de ministros, porque essa é pelo menos uma das áreas em que ele é bastante criticado. Por quê, Mariana? O que você vê? Porque ele escolhe Romero Jucá, o Jucá tem que sair, o Fabiano Silveira sai, o Henrique Alves sai o Medina, que é advogado-geral da União, saiu mais recentemente o Marcelo Calero, saiu o Gedel Vieira Lima, agora ele escolhe o Moreira Franco, quer dizer... O Moreira
ele está citado num depoimento na Lava Jato, mas nem inquérito há contra ele. Quer dizer, uma citação não inviabiliza uma pessoa. Isso é uma coisa... A condenação a partir da publicação de uma notícia está, assim, uma coisa muito violenta. O que há contra o Moreira Franco? Não, ele foi citado na Lava Jato. Moreira é um ministro importantíssimo do governo. Ele é uma inteligência em favor do governo. Tomara que ele consiga acertar, que o envolvimento seja, assim, uma coisa passageira, sem muita importância, e ele se consolide como ministro. É uma grande inteligência. E ele escolhe Moreira Franco na sequência de ter escolhido o nome para a substituição do ministro Teori Zavascki no STF, que foi Alexandre de Moraes, que também foi um nome que recebeu bastante crítica por ser filiado ao PSDB. Não é nem que ele seja só amigo. Ele era filiado a um partido e ele está trabalhando no governo. Mariana, um dos maiores ministros da atualidade no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Nelson Jobim. E era do PMDB, um brilhantíssimo constituinte. Eu fui colega constituinte dele em 1988. Um brilhante constituinte, um brilhante jurista e um grande ministro do Supremo. E daí que seja político, filiado a um partido. O ministro Alexandre Moraes é um promotor de carreira, é um professor de direito constitucional. Ah, mas se filiou a um partido político, e isso eiva de suspeição, marca de suspeição a carreira dele? Não creio. Será um grande ministro. Se ele tiver que julgar alguma coisa relacionada a, por exemplo, o governo do qual ele fez parte, com o governador Você acredita Alckmin, nisso? ele não deveria se declarar suspeito? Você crê nisso? Não sei como deve ser a atitude de um juiz, eu nunca fiz direito. Luiz Fux foi feito ministro à época da Dilma por uma indicação do Zé Dirceu. O Zé Dirceu escreveu da prisão que o Luiz Fux era um traidor, porque não votava a favor do PT. O ministro Toffoli, que foi advogado do PT, era advogado do PT, no Supremo Tribunal Federal, vota em favor da justiça. Foi acusado pelo PT de traidor também. Isso não quer dizer que você, sendo indicado por uma pessoa, por um partido no Supremo, que você vá trair a sua convicção jurídica. Ou que você fique vinculado a essa pessoa com algumas obrigações. Não existe, não creia nisso, Mariana. Não, eu não creio, O ministro Marco Aurélio, ele foi indicado pelo Collor. Sim. Ele era ministro do Tribunal Superior do Trabalho e primo do Fernando Collor. Ele jamais tomou uma decisão em favor do Fernando Collor. Até o pessoal dizia, o que adianta o Collor ter indicado esse ministro? O ministro Celso Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, foi indicado pelo José Sarney. Jamais vocês ouviram dizer que ele tivesse tomado uma atitude para beneficiar quem o indicou. Então, eu não acredito nisso. Creio que o ministro Alexandre será um grande ministro. A gente não está numa fase... Espera aí, Mauro, eu queria só fazer uma observação. A gente recebe alguns tweets durante o programa, alguns são um pouco indelicados. Não tem importância. Então, tem o tweet da Alessandra, pergunta se o senhor está usando uma tornozeleira. Já usei. Já usou, não Já usa usei, mais, mas não Alessandra. uso mais. E a Patricinha de Jundiaí vai pedir para o senhor cantar. Ele vai cantar, então, Patrícia, ao final do programa. Vamos pedir ao Bob para cantar. Continua, Mauro. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte, a gente não está numa fase em que, além de parecer, a gente está na fase da mulher do César, que além de ser honesto, é preciso parecer honesto, então uma indicação como a do ministro Alexandre de Moraes, politicamente, neste momento, não teria sido melhor indicar, por exemplo, um juiz de carreira, um juiz federal, por exemplo? Eu tenho lido... Criaria menos desgaste político para o presidente Temer? Olha só o que eu tenho lido. Que a Associação Nacional de Magistrados quer indicar o juiz Sérgio Moro. Sugere no nome do juiz Sérgio Moro. Na verdade, eles querem um juiz federal. O juiz Sérgio Moro surgiu numa lista tríplice que foi feita ali. Seria o pior dos nomeados para o Supremo. Por quê? Ele não poderia, no Supremo, julgar os processos da Lava Jato. Porque se ele é o juiz de primeiro grau da Lava Jato, ele não pode
Ele não pode julgar no Supremo os processos que ele instruiu, que ele julgou em primeiro grau. Ele não pode julgar a sentença dele. Então, ele ficaria fora da Lava Jato. Seria o pior dos ministros. Quer dizer, é uma bobagem, fica uma coisa passional, sem reflexão. E quando você olha e diz, mas e o Sérgio Moro? Um grande juiz, um grande homem, mas não poderia ser juiz do Supremo, porque todo mundo quer o mais puro para a Lava Jato, e ele não poderia ser juiz da Lava Jato no Supremo, porque ele é o juiz do primeiro grau do processo da Lava Jato. Ele não pode decidir no Supremo sobre alguma coisa que ele já decidiu em primeira Não instância. pode, então ele ficaria impedido de agir, seria um erro colocar o juiz Moro lá. O juiz Sérgio Moro conheceu, muitos anos atrás, um processo que ficou conhecido como o processo do Banestado. Foram enviadas para fora do país, pelas contas CC5, foram enviados 150 bilhões de dólares. E, de repente, o Supremo já analisou o excesso de Moro no caso do Banestado. Quer dizer, o Moro já tinha trabalhado no Banestado. Mas o Banestado foi um caso e uma investigação que acabou esfriando, ou por falta de dinheiro, ou por falta de vontade política, por falta de investimento na investigação. Quando chegou a fase de seguir o dinheiro, essa investigação acabou. A Lava Jato, isso não pode acontecer com a Lava Jato? De botarem panos quentes na Lava Jato, de esfriar uma operação que o povo brasileiro tem tanta ânsia de que chegue até o final? Não há a menor condição. O processo está em andamento. Os depoimentos estão sendo tomados, os inquéritos foram abertos. Nós já estamos em fase de denúncia e sentença. O senhor é a favor da abertura do depoimento da Odebrecht, da delação da Todo Odebrecht? ato público tem que ser público. São depoimentos públicos, dizem ao interesse do Brasil. A opinião pública, o povo do Brasil, tem o direito de saber como agiu cada agente político, ou empresarial, ou administrativo, no curso desse processo. No caso da delação da Odebrecht, é só a fase da delação ainda. Isso deveria ser público, uma vez que ainda não tem as provas, ainda não foi feito todo o trabalho de investigação. Mas a partir do momento que o Supremo recebe essas delações, elas podem ser tornadas públicas. E eu sou a favor que se abra imediatamente cada delação daquela. Eu também sou a favor, porque se os contratos eram públicos, se o dinheiro era público, se os políticos estão exercendo um mandato público, tem que ser público também, inclusive a delação. Não há o que esconder. As coisas têm que ser à luz do sol, à luz do dia. Um dos nossos telespectadores aqui, o doutor Arno, ele está dizendo não esquecer a importância desse senhor como iniciante indireto da Lava Jato, dizendo que o senhor teve coragem, se referindo ao episódio do Mensalão. Botando em perspectiva hoje, o que o Mensalão significou em relação à Lava Jato? O prefácio. Ali foi o começo de tudo. Foi o prefácio e o primeiro capítulo. Eu penso, Mauro, que aquela minha ação, quando fiz a denúncia à imprensa, e eu fiz a denúncia à imprensa depois de haver alertado ao presidente Lula 2 vezes sobre esse episódio, fato que ele não nega em depoimentos que prestou mais tarde no Supremo Tribunal Federal. Eu disse a ele, presidente, está vendo isso vai ser um escândalo de dimensões nacionais. Ele não tomou nenhuma medida e a coisa veio à baila, né? Eu tive depois que eu dei uma entrevista à jornalista Renata Lopretti, à época que ela estava na Folha de São Paulo, e depois na tribuna da Câmara dos Deputados, e ali foi o começo de tudo. Àquela época, Mauro, havia assim... todo mundo acreditava no PT, parecia que realmente era uma coisa assim mais pura, mais limpa, o Lula parecia assim. De repente, todo mundo começou a descobrir que era muito pior do que o que eles acusavam no passado, né? As práticas eram da pior qualidade. Eu não imaginava, eu falo isso a você de coração, Mariana, e digo isso a você, Mauro, é que as coisas chegassem onde chegaram. Roberto Jefferson, você tinha dimensão, quando você fez aquela denúncia sobre o Mensalão, do tamanho dessas coisas? Você sabia desse rombo da Petrobras? Você sabia desse rombo do BNDES? Não, nem imaginava que a coisa chegasse a esse tamanho. Não imaginava o tamanho? Não imaginava, não. Da onde se imaginava que saía o dinheiro para o Mensalão?
Ô Mariana, todo partido de governo, todo partido que tem assento no governo, ele tem apoio mais fácil das classes empresariais. Então, ele tem caixa para partilhar com os outros partidos que o apoiam. Podia ser de patrocinadores ainda? Sim, sim. Mesmo que fossem escondidos, caixa 2? Mariana, até recentemente, até há uns 8 anos passados, a coisa funcionava da seguinte maneira. Quando alguém doava para uma campanha política, dava 10% oficial e 90% por fora. Para não ficar comprometido. Por que, Roberto Jefferson, isso? É uma coisa assim da mesquinharia humana. Ganha o PT. Pega a lista de doadores no Tribunal Superior Eleitoral. A lista de doadores, vamos dizer, de uma disputa mais acirrada que há no país, PT versus PSDB. Ah, ele deu para mim 10. Aqui para o PSDB ele deu 40. Está desgraçado esse cara que deu 40 para o PSDB e deu 10 para o partido que ganhou a eleição, você entende? Então, todo mundo mascarava, fazia assim uma coisa pasteurizada para todo mundo, dá para o PT tanto, para o PMDB tanto, igual, dá 10 para cada um, e por fora fazia diferença, assim que se fazia até 2005, 2006, quando houve essa mudança. A gente tem, no Rio de Janeiro, Eu tenho esperança, eu digo isso, eu tenho esperança em um processo de mudança, mesmo que ele seja lento, mesmo que às vezes pareça que ele vai para trás, dá 2 passos para trás para dar um para frente, eu tenho essa esperança. Mas muitas pessoas se assustam quando veem o tamanho dos escândalos, do roubo, do rombo, perdem a esperança. Qual é a sua sensação em relação ao Brasil? A gente está progredindo no combate à corrupção? A classe política já está modificando a maneira de pensar e de agir, de fazer as coisas? Já. A minha impressão é que a própria tocada do presidente Temer é uma coisa muito mais cautelosa, é muito mais sensata, a relação dele com o Congresso é muito mais digna, é muito mais correta. E não dá mais para ninguém fazer julgada de coxia de pé de escada. Ninguém mais opera no porão, isso não existe mais, Mariana. As coisas são claras, são à luz do dia, e quem achar que vai fazer julgada para se locupletar, como você via até algum tempo atrás, vai ser descoberto rapidamente. O governador do Rio de Janeiro, não, o governador do Rio de Janeiro está preso, o Ike Batista está preso, a gente está com o governador preso. Mas são atos passados, não são? Deixa eu dar um são exemplo. Atos passados. Mal o presidente da Câmara foi eleito, no dia seguinte já se votou um pedido de urgência para se mudar a legislação em relação à prestação de conta dos partidos políticos. E todo junto mundo do TSE. votou E favorável. todo mundo votou. 8 deputados do seu partido votaram favoravelmente a esse pedido de urgência. Se não tivesse tido uma gritaria da oposição e a imprensa ajudando, olha, gente, 314 teria deputados votaram sim. O senhor não acha que o TSE perdesse a capacidade de poder punir ou não os partidos? Realmente a classe política mudou de comportamento? TSE. Só no Brasil. Não é uma jabuticaba boa? Eu não acho. É uma intervenção indevida do Poder Judiciário no processo eleitoral. Só no Brasil você tem justiça eleitoral. Custa uma fortuna ao país. Se você for visitar o prédio da Justiça Eleitoral em Brasília, parece um palácio de Emirado Árabe. Mas o que eu estou dizendo para o senhor... Então, o que eu vou te dizer é o seguinte. Até recentemente, tinha um ticket de passagem aérea, um comprovantezinho, que as pessoas recebiam, porque hoje você leva o teu computador de bolso e você passa na hora ali. Até recentemente tinha um talonáriozinho desse tamanhozinho assim, que a pessoa pegava, acabava de entrar no avião, saía e jogava fora. O tribunal ficava exigindo que os partidos guardassem aquilo para fazer prestação de conta. A prestação de conta, quem dá, é o que você pagou a agência de viagem, a TAM, a Gol. E isso sai, tem um borderô que você entrega à Justiça Eleitoral. Mas fica aquele filigranazinho, pequenininho, e cadê o... Mas talvez seja porque a Justiça Eleitoral sabe que tem gente que é amigo de alguém que tem uma agência de publicidade ou de viagem, não sei, que pode conseguir um papelzinho. Um recibo. Entendeu? Isso não existe. Quem voou, voou.
Está ali no borderô. Quando você diz que voou para Manaus o Roberto Jefferson, você vai no borderô da empresa, está registrado que eu entrei e saí do avião. E eles não queriam o detalhe daquele bilhetinho, aquela contrapartida. O canhoto. Se você não levar aquele contrapartida, eu faço uma convenção, o PTB tem 480 convencionais. Eu não consigo recolher aquele pedacinho de papel de todo mundo. Cara, chega e joga fora. Aí eu vou ao tribunal, o técnico do tribunal diz, não veio. É um perfeccionismo monstruoso. Aí, se não veio, suspende o fundo partidário do partido 1 ano. Então, você encerra o partido porque o burocrata lá disse que não tinha a contrapartida do papel. Não, mas tem o borderô da empresa que o cara viajou. Não, mas eu quero o papelzinho. Trouxe assim, aquela picuinhazinha de burocrata, e aí tira o partido do ar por 1 ano. Inviabiliza. Não pode receber doação privada mais. Se não recebe o fundo partidário, fecha o partido. Como é que uma decisão dessa pode fechar um partido com representação democrática? Então, é muito ruim. Só tem justiça eleitoral no Brasil, no mundo não tem. São conselhos formados por partidos que um inspeciona o outro. Roberto, mas então o que tudo eu queria bem, questionar... essa decisão que eles tomaram aqui, eu sou favorável. Mas o que eu queria questionar é o sou seguinte, favorável é o comportamento atualmente, porque... essa legislação... O Gedel virou ministro, queria que o presidente intercedesse em favor dele para falar com outro ministro para liberar a construção do prédio numa área de proteção. Aí é interesse pessoal. Não, mas então, o que eu quero chegar é o seguinte... Pessoal. Não é assim que nós somos? Não, nós brasileiros mas aí somos errou. assim? Ele errou e o presidente o exonerou. Ele errou. Então, ele foi tratado da compra de um apartamento pessoal. Aí é terrível. Quando um ministro... A gente iria aprovar essa questão da legislação... causa própria na compra do imóvel, comete um erro terrível. Ele cometeu o erro e foi exonerado. A gente iria discutir, iria aprovar essa questão da legislação, ia passar com urgência, ia ser aprovada a toque de caixa, sem a gente ter essa oportunidade aqui de discutir, de conversar, de esclarecer, de ouvir todos os pontos. Por que a classe política continua se comportando dessa forma? Mas essas coisas são debatidas. A imprensa, sem conhecer o processo, demoliu a reputação do presidente da casa. Qual presidente o senhor está se referindo? O Rodrigo, foi demolida a reputação. Ele colocou em voto uma coisa que é para dar força aos partidos para existir. Mas... não há democracia sem representação. Como é que você extingue a representação? Você tem que fortalecer a representação. Precisa não ser é votado apostar a na toque de corrupção, caixa? mas é fortalecer a representação. Precisa ser votado a toque de caixa sem dar margem a uma discussão mais ampla com a participação da sociedade? Entre outras questões que são menores, essa da passagem continua lá. O Tribunal Superior Eleitoral quer impor aos partidos que eles mandem fazer convenções nos municípios. Isso engessa os partidos de uma maneira terrível. Você tem uma estrutura regional bem montada, como nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas no município há um fato dinâmico muito grande, de mudança de lideranças. É sempre assim. Agora, ele quer porque quer que todo mundo faça a convenção. Se o partido é uma instituição particular, privada, como é que é a justiça eleitoral, que não tem voto, que não disputa eleição, que não tem ninguém eleito pelo voto, não é juiz eleito como é na América, o juiz lá vai disputar a eleição. Como é que ele quer impor uma regra para que você cumpra num partido político que sabe que dá um grave prejuízo a todos, não é a um partido, mas eles querem impor. Quer dizer, é se achar acima de tudo, não pode fazer assim. A justiça não está acima de tudo e não dá a última palavra. Sim, tá pesado, isso está um pouco pesado, né? Eu penso que nós temos que passar assim mais um tempo para cada um ter o seu papel. O judiciário tem o seu papel, o executivo tem o seu papel, o legislativo tem o seu papel. Essa coisa do judiciário a todo momento querer suprir as posições que são do legislativo ou do executivo está ficando muito ruim. Muito ruim. O seu partido é a favor da votação do projeto que prevê o abuso de poder? Sem dúvida que nós somos. Tem que ter. Tem que ter. Nós temos que ter. Mariana, aquelas leis, os 10 mandamentos do Ministério Público... As 10 medidas contra a corrupção. Contra, que eles diziam que eram da Lava Jato. A Lava Jato existe sem aquilo.
Eles acabavam com habeas corpus. Imagina uma família que tem um filho preso porque 2 pacotinhos de maconha. Não pode tirar mais o menino. Acaba o habeas corpus. Termina a prescrição. Cria o delator remunerado. Isso é uma figura que vem do direito nazista no início, quando se instalou o Reich na Alemanha, que o filho fazia delação contra o pai. Ou no princípio de Lenin, na Rússia, que o menino chegava na escola e dizia: o papai lá em casa é a favor do czar, não gosta dessa revolução comunista. E o pai era preso e o menino promovido a herói. Eles estavam recuperando coisas em nome de celeridade, homologavam, justificavam a tortura como prova. A prova obtida por meio ilegal, se tivessem um objetivo bom, ela passa a valer. Eu não sei se esse item especificamente se relacionava à tortura, mas mais uma escuta que não tivesse sido aprovada, por exemplo. Mas uma coisa é a outra. O que o Bush fez nos Estados Unidos, afogava os muçulmanos dentro do barril d'água para dizer onde que eles iam botar a bomba. É a mesma coisa. Então, há uns exageros. A Lava Jato está indo muito bem sem essa legislação que propôs. O nosso telespectador assíduo, que tem um nome bonitinho aqui no Twitter, o Mico Acadêmico, ele quer saber se a Lava Jato vai virar um regadorzinho de jardim. Duvido. Ela tem a força de um furacão. Ela não para mais, ela vai levar todos à condenação. Todos os que estiverem envolvidos com culpa provada serão presos e processados na Operação Lava Jato. 10 senadores que vão sabatinar o novo ministro, indicado pelo presidente Temer ao STF, Alexandre Moraes. 10 senadores estão mencionados na Lava Jato e vão participar da sabatina. Isso não cria nenhum constrangimento? Qual o constrangimento? Eles vão fazer uma pergunta, imagina que um senador vire para o ministro Alexandre Moraes e diga assim: você vai me absolver ou vai me condenar? Você acredita que o cara vai fazer uma pergunta tola dessa? Não vai fazer. Nem ele vai se comprometer com nenhuma resposta. O que o cara vai fazer ali? Vai fazer uma pose: eu sou o senador, sou o rei da cocada, mas a hora que o processo dele chegar no Supremo, ele é um réu como qualquer um. E o ministro que estará no Supremo vai julgá-lo como um réu e com o respeito e a severidade e a gravidade que ele julga qualquer outro réu. Mas será que ele não vai se lembrar de quem foi doce, de quem foi mais agressivo? Mariana, eu volto a você. Eu pergunto aqui às pessoas... Estou perguntando porque é uma dúvida das pessoas, as pessoas que estão no seu auditório. Tem havido leniência no Supremo Tribunal Federal com relação a algum? Vocês acham Mauro, que tem uma preferência? Tem havido leniência no Supremo? O Supremo tem passado a mão na cabeça de alguém? Eu não tenho visto leniência, eu tenho visto o Supremo muito lento e eu tenho visto um desequilíbrio muito grande. Até queria saber a sua opinião. Nas condenações, eu tenho visto muito empresário condenado e tenho visto pouquíssimos políticos condenados. Isso não é verdade, Mauro. Não é verdade. Não é verdade. Zé Dirceu está preso. Ex-todo-poderoso do PT, presidente do PT, chefe da Casa Civil. O ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, está preso. O ex-governador do Estado do Rio, segundo Estado da Federação, está preso. Como é? Os políticos estão sendo presos, sim. Eu não vejo. O que eu acho é o seguinte, Mauro, cada ministro daquele tem 4.000 processos para relatar. O senhor concorda que 4.000, você viu a conta de cada um? O Teori tinha 7.500. Pois é, então, de repente tem que julgar só a Lava Jato e parar de julgar os outros processos que têm importância para o Brasil? Não, vamos fazer só esses processos aqui. Não, mas tem essa senhora aqui que está esperando essa decisão do Supremo para receber aqui uma indenização do Estado. Não, deixa mais um ano ela parada aqui, 2 anos. Vamos julgar só a turma da Lava Jato? Não pode. Tem que ter um equilíbrio. Tem que julgar um pouquinho aqui e julgar um pouco também esses 4.000 processos que cada ministro daquele tem para relatar. O Eduardo Cunha está preso. Mas ele se considera um troféu do Moro. Preso, ele se considera um troféu do juiz Sérgio Moro. Não é arrogância, não, você achar o rei da cocada preta? Eu estou preso aqui porque o Moro me ama.
Eu sou o alter ego do Moro. Uma conversa ruim do Eduardo, né? Conversa ruim do Eduardo. Qual deveria ser a conversa do Eduardo? Ser humilde, ele não aprende a ser humilde. O senhor disse que gostava dele, é o bandido que eu mais gosto. Sim, mas ele tem que ser humilde. Que conversa é essa para o juiz? O juiz Sérgio Moro, ele é um homem duríssimo, mas ele não fica fazendo gracinha na imprensa, não fica dando entrevista. Ele fala por despachos e sentenças. Ele é duro, mas o povo gosta dele. Aí o Eduardo diz, não, eu sou um troféu para ele. Como? Quem é que disse para o Eduardo que ele é troféu do juiz Moro? O juiz Moro não prendeu aquele Santana, como é? O João Santana, que era o marqueteiro do PT, a mulher do Santana, o marqueteiro do PT. Não prendeu os homens mais ricos do Brasil. Esse grupo Odebrecht são os homens mais ricos do Brasil. Por que ele, o Eduardo, é o troféu e não é o Marcelo Odebrecht? Está faltando humildade ao Eduardo. Seja humilde, está preso, faça um ato de contrição, procure se aplacar, se ajuste com Deus, se ajuste com a sociedade. Não faça arrogância, está fazendo arrogância. Está errando na arrogância outra vez. Eu acho que talvez esse tenha sido o defeito dele desde o impeachment da presidente Dilma. Eu não tenho dúvida. Ele poderia ter renunciado. O Eduardo perdeu o time, Mariana. Porque se ele renuncia à presidência da Câmara no dia que ele empichou a presidente Dilma, ele ficava com metade do povo ao lado dele. Com unanimidade não existe, não há ninguém que tenha a maioria absoluta do povo, todo mundo do povo consigo. Mas ele ficava com a metade. Mas ele ficou naquele negocinho, recorre à comissão de ética, recorre à comissão de justiça, recorre ao plenário, pede parecer do vice-presidente, anula o parecer. Quer dizer, aquelas coisinhas de julgada de regimento interno, de filigrana jurídica, que acabou desgastando ele de tal maneira, houve um clamor da sociedade contra ele, e o ministro falecido, Teori Zavascki, o suspendeu do mandato. E depois que ele foi suspenso, ele acabou. Aí ele acabou. O Evaldo pergunta se o senhor se arrepende de ter feito as denúncias que fez. Pelo contrário. Faria tudo outra vez. Mesmo tendo que passar pela prisão. Tudo outra vez. Eduardo, como foi o período na prisão? Não fico feliz por ver ninguém preso. É muito ruim. Muito? Muito ruim, é muito ruim. Como sobreviver com sanidade mental, como sobreviver a esse período? É não se revoltar, é você ter a capacidade de se resignar, entender que é um momento que aquilo vai passar e que você vai sair dali. Você tem que ter, assim, cabeça, consciência, não perder o foco nas coisas positivas, não se fazer de vítima. Não se fazer de vítima. Eu sou troféu, não é troféu de coisa nenhuma. Para estar ali, fez alguma coisa, está pagando, está espiando uma culpa que tem. O que vai acontecer com Sérgio Cabral? Eu li hoje que os promotores estão pedindo para ele 50 anos de reclusão. É gravíssima a situação processual dele. Gravíssima. E com Eike Batista? Pediram 40 anos. É gravíssima a situação processual do Eike Batista também. Ele não ficará impune, como Sérgio Cabral não ficará impune. Ainda em relação ao Eduardo Cunha, qual é o grau de dano que ele pode causar com uma delação premiada? Só se for para cima a delação dele. Ele tem que denunciar do presidente da República ao Papa. Porque no nível dele está todo mundo já denunciado. Ele não tem como fazer delação premiada. E ele teria o que denunciar? Eu creio que não, só das relações pessoais dele. Eu creio que teria muito pouco dano, faria muito pouco dano. Quem é Eduardo Cunha? Qual a sua interpretação a respeito da figura de Eduardo Cunha no cenário político do Brasil? Um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. E é um homem agressivo, é um político agressivo, um homem agressivo, mas que se achou, de repente, mais importante do que é. Não é? Ninguém nessa terra é semideus. Quando o homem começa a se achar mais importante que Deus, Deus bota a mão em cima dele. Eu não vi ninguém que desafiasse Deus vitorioso. Pode ter uma vitória passageira, o Renan Calheiros está perto disso? Mas... O Renan Calheiros está perto desse ponto?
O Renan é mais humilde, só que está se desgastando no exercício do poder, está insistindo demais com posições de poder que são mais de imagem para fora do que realmente poder em relação ao enfrentamento com os processos. O senhor diz assim, Mariana, não acredite nisso, que o STF julga assim, julga assado, ou que a relação pessoal entre fulano e cicrano acabam sendo transferidas para um ambiente de julgamento. Mas, numa das gravações a que a imprensa teve acesso, o Romero Jucá estava falando com muita clareza, temos que fazer um grande acordo nacional, juntar com o STF, juntar com tudo, botar o Michel é a única solução para estancar essa sangria. É depois de ouvir coisas assim que o povo brasileiro fica com a certeza de que estamos caminhando para uma pizza, para um acordão. Não acreditem nisso, me chama aqui de novo. Me chama aqui de novo se isso acontecer. Não haverá leniência do Supremo com ninguém envolvido na Lava Jato. Então não a Mica creia Lins, nisso. atriz e diretora, pode ter um pouco mais de esperança? Porque ela acha que o Brasil já avacalhou mesmo. Eu não creio. Não. Eu não creio. Eu penso que o país está melhorando, está saindo dessa crise moral. Quem errou vai pagar o preço do erro. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Quem errou vai pagar o preço do erro. E quem não errou vai ser consagrado pela sociedade brasileira. Eu acho muito interessante que no Brasil o brasileiro ele perdoa, o brasileiro esquece e perdoa. O brasileiro tem um bom coração. O Collor, por exemplo, foi perdoado e foi redimido nas urnas. É isso que o senhor espera com essa volta o senhor vai voltar a se candidatar a deputado federal ou estadual pelo Rio? Federal. Federal pelo Rio de Janeiro. O senhor se sentiria o quê? Redimido com uma eleição, uma nova eleição, um novo mandato? Mariana, se você me perguntar se eu acho que eu... O senhor precisa disso? Não, você se me perguntar, Roberto Jefferson, você acha que foi justa a sua condenação? Mais ou menos. Por quê? Porque eu fui condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não fiz uma nem outra. Eu fiz um acordo, como presidente do partido, de financiamento de caixa 2 de eleição, que naquela época não tinha previsão de corrupção ou lavagem de dinheiro. Isso é uma legislação mais moderna. Bom, foi interpretado dessa maneira e eu entendi que eu tinha que passar por isso, não me rebelei, mas eu não creio naquela sentença. Do Joaquim Barbosa? Não creio naquela sentença. E, para mim, a sentença soberana não é a do juiz, é a do povo. O povo dá a sentença definitiva e soberana. E eu quero passar pela decisão do povo depois que passei por uma... Eu não me rebelei, não fiz nenhum discurso contra, não disse eu sou troféu, eu sou vítima. Fiquei quieto, passei pela minha aprovação, sofri o que eu tinha que sofrer, passou e eu não tenho ressentimento no meu coração. Mas mais importante que o Joaquim Barbosa é o povo do Brasil. Nas urnas. É o povo de São Paulo, é o povo do Rio, e esse é que vai me julgar. É essa sentença, é essa decisão que eu quero conferir. Não é a do Joaquim Barbosa. O que o senhor sente nos termômetros das redes sociais? O senhor é bastante ativo no Twitter. Eu tenho, assim, uma receptividade muito grande. Eu tenho uma maneira de ser especial. As pessoas podem divergir das minhas posições, mas todo mundo sabe que eu tomo posições. Eu nunca fui de botar um pé num barco ou um pé do outro lado. Eu aprendi, desde cedo com meu avô Ibrahim, que o homem que não tem lado não tem fundo. E eu sempre tive lado. O meu eleitor sabe, as pessoas que convivem comigo sabem, o Roberto Jefferson posicionou de uma maneira que eu não concordo com ele plenamente, mas ele se posicionou. Eu não gosto daquele político que diz assim... Não ia poder ser tucano, né, Mauro? Não. Aquele político que diz, eu gostaria, eu imaginaria. Está sempre falando no futuro condicional. Bem diplomata. Eu chamo esse tipo de discurso do pólvora molhada. Vem o vagabundo lá para te assaltar. Aí você saca um revólver, aperta o gatilho, vai... Pique, 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 não cospe fogo na ponta do cano, quer dizer, pólvora molhada. Então tem os caras
que são polvo na molhada, né? Jarotinha, bonitinha, eu gostaria, eu penso que, eu analiso que, estou fora desses caras. Não é? Tudo bem que existe, mas eu prefiro a pessoa afirmativa. Eu faço, eu não faço. Eu posso, eu não posso. Eu sou assim. As pessoas que convivem comigo sabem que eu sou assim. Eu estou vendo pelo número de tweets que estão chegando, o senhor tem esse poder de mobilização. Evidentemente que nem todos são a favor. Muita gente contestando aqui também, mas, de qualquer forma, o senhor, sem dúvida, tem esse poder de mobilizar a opinião das pessoas, fazer com que as pessoas se expressem. Eu perdi aqui quem é o nosso telespectador, daqui a pouco eu localizo e corrijo a injustiça. Mas a pergunta chega para o senhor e acho que é interessante de falar como presidente do PTB. Qual a sua posição em relação ao foro privilegiado? Isso deve acabar? Sou contra. O foro privilegiado parece uma coisa assim muito importante, mas ela te prejudica. Eu, por exemplo, fui condenado no Supremo. Eu era deputado no exercício de mandato. Foro privilegiado. Não tem recurso. Você é condenado no Supremo, fica condenado no Supremo. Você não tem a quem recorrer mais. Se você é condenado pelo muro, você pode recorrer ao segundo grau, que é o Tribunal Regional. Se o tribunal não der, você pode recorrer aos tribunais superiores. Está certo assim? Então você tem 2 graus de jurisdição. No Supremo você só tem 1. E se a opinião pública se mobiliza, é pelotão de fuzilamento, não tem escapatória. O senhor é a favor da prisão na segunda instância? Eu não sou a favor do foro privilegiado. E da prisão na segunda instância, decisão da segunda instância? Sou a favor da prisão em segunda instância. Porque o cara ficar condenado em primeiro grau, mantida a condenação em segundo grau, aí o cara fica buscando aquele negócio que o Eduardo Cunha fez na Câmara com aquele parecer que o caçava na Comissão de Ética. Essas julgadinhas para nunca ser preso vai criando uma indignação na população, no povo brasileiro. Uma coisa que está causando indignação bastante recente na população brasileira é a proposta de reforma da Previdência, porque ficou-se a impressão de que os mais pobres e os que mais precisam são os que vão contribuir com a parcela maior do sacrifício e do esforço. A gente trouxe aqui Marcelo Caetano, foram milhares de perguntas sobre a reforma da Previdência e o presidente Michel Temer disse que é inevitável que se faça essa reforma. Mas a gente tem uma média, e a gente mostrou aqui uma média de pensões e aposentadorias dos funcionários públicos, dos militares e dos políticos, mas muito, muito maior do que a média que recebe a população em geral. Como corrigir essa distorção? Como fazer justiça num momento como esse? Como tirar os direitos adquiridos? Só fazendo a reforma da Previdência. Mas mexendo com quem ganha 2 mil? Não. Esse não vai perder. Você vai aposentar com que idade, Mariana? Eu não vou me aposentar, não pretendo me aposentar, mas acho que eu poderia com 60, 50 Você acha que você vai aposentar com 60? Eu não vou me aposentar, eu quero morrer trabalhando, tá, gente? Eu acho que você está para Hebe Camargo. Que bom. Pelo sucesso que você tem, o amor do povo, você vai até a hora que... Eu nunca pensei nisso, mas se eu precisasse, acho que eu poderia. Eu estou com 63, me pergunta se eu quero parar. Quer parar? Eu não. Mas o senhor já é aposentado. Eu não tive como fazer. Então, mas na aposentadoria, por exemplo, Roberto Jefferson aposentado com um rendimento líquido de 20 e poucos mil reais. Sim, 23 mil. Porque é político. Então, o político tem um salário bacana quando ele se aposenta. As pessoas que contribuem. Mas se a regra tivesse passado, essa que o presidente diz que ela é a principal, 65 anos, eu não teria me aposentado. Mesmo cassado, eu não teria me aposentado. Veja só que coisa. Eu só poderia pedir aposentadoria aos 65. Onde está a grita das corporações estatais na aposentadoria aos 65? Quando você olha aquela vergonheira que fez a PM do Espírito Santo, um motim criminoso que acabou vitimando 130 inocentes, aquela indecência que a Polícia Militar do Espírito Santo fez, um motim contra a ordem constitucional. Os coronéis da PM se aposentam full com 25 mil reais aos 48 anos de idade.
Não é justo isso. Claro que não é. E o funcionário público que se aposenta, você tem 1.200.000 funcionários públicos aposentados no Brasil e 15 milhões de aposentados da CLT, que são o povo. O que ganha o aposentado O rombo de um é equivalente ao rombo do outro. 10 vezes maior. 10 vezes maior do funcionário público. Então, quem é que não quer a idade mínima de 65 anos? Os funcionários públicos. Porque eles se aposentam com 50, 52, 55 no máximo. O presidente Michel Temer é aposentado. O Fernando Henrique era aposentado também. Porque foi cassado. Mas assim, É porque foi cassado. São... Se eu fosse essa regra de idade mínima de 65, não poderia se aposentar. Como é que o PTB vai votar a reforma? A favor dos 65 anos e contra a desvinculação do benefício da aposentadoria do salário mínimo. O problema não é a CLT, é o Estatuto do Funcionário Público. A crise da Previdência não está na CLT. O que paga o trabalhador seletista equilibra a Previdência. Quem tira é a aposentadoria pública. E essa precisa chegar num limite. Essas corporações são tão fortes que não aceitam regras legais. E nós vamos ter que impor. Como é que então, o PTB como é que vai vota... mexer com o funcionário público, E que os tem militares? todas essas forças? E os militares? 65 anos, amigo. A regra está feita. Nós temos que fazer a regra. Mas vai valer para eles? Você sabe o que eu acho? Que daqui a pouco nós vamos evoluir no Brasil para o fim das polícias militares. E teríamos o quê? Quem não Qual se é o rebelar, modelo? você tem ali a Guarda Nacional, que pode aproveitar quem não quiser passar para a Polícia Civil. Mas nós temos que ter uma Polícia Civil não aquartelada e que os homens trabalhem como um delegado de polícia. Com que idade se aposenta um delegado de polícia? 65, 70. Por que o coronel da PM se aposenta aos 48? Forte, rígido, pleno, na capacidade física e intelectual dele. Então, as coisas não são mais como no passado. Nós temos que traduzir a vida para o presente. E o presente exige que o estadista, o presidente da República, com o apoio do Congresso, consiga fazer essas mudanças. A gente tem várias opiniões surgindo e algumas a respeito do governo Temer, que seguem a linha de governo golpista, o impeachment da Dilma foi um golpe, agora é governo entreguista, que vai fazer privatizações e vai entregar tudo para estrangeiros, empresas estrangeiras, desde pré-sal, melhores contratos de Petrobras, até o aquífero Guarani. O senhor é a favor das privatizações, ou que se privatize tudo? Sou. Até a água? Mas a água já é privada, não é? Não sei. Não é, a água é privada. A água vai ser o mineral mais caro do mundo daqui a mais um pouquinho. Mas vamos entregar para a Nestlé e para a Coca-Cola? Quanto maior o Estado, mais corrupto é o governo. Mas isso é por causa do povo, por causa do modelo? Não há estatal que se segure, né? Não. É melhor você entregar um pedaço da Petrobras a uma multinacional com seriedade do que ao Cerveró. Mas que multinacional? É melhor entregar do que aquela turma do PT, não é? Do que a turma do PMDB que estava lá metendo a mão no caixa. Porque é um escândalo. Meu Deus do céu. Mariana, Dona Dilma, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não sabia de nada, aquela inocente, não sabia de nada. Aquela inocente, a vítima do golpe, olha o que ela fez. O seu Cerveró, olha aqui, outra ali, dá um parecer a ela para comprar aquela ferrujona lá no Texas, Pasadena, por R$1 bilhão. 1 bilhão. Isso em dinheiro são 3 bilhões de reais. 1 bilhão de dólares. Aí Dona Dilma recebeu do Cerveró, Dona Dilma, assina aqui. Ela, uma empresa estatal, não tem ponto. Eu assino o Cerveró, assinou. Aquele ferrujão que foi vendido por R$1 bilhão para ela e ela comprou, custou no ano anterior 45 milhões de dólares para o cara que vendeu por 1 bilhão para a Petrobras o ano depois. 24 vezes o preço em um ano.
Nenhuma empresa privada faria Nenhuma empresa isso. multinacional permitiria um assalto desse, é um escândalo, é um negócio. E é um escândalo que envolve BNDES, envolve o banco público, envolve dinheiro público do Brasil. O que fazer para evitar, por exemplo, que aconteça com o que aconteceu com a Oi? A Oi também é do negócio do PT, né? Essa Oi é negócio de PT, não é? Era para ter virado a maior telefônica do Brasil. Coisa complicada, coisa complicada. Eu sei o seguinte, que a privatização da Anatel, aquela das telecomunicações, foi um sucesso absoluto. Se você tem a Oi aí, que você está falando, e que é um problema, porque se meteu em corrupção com o PT, as outras são um sucesso. No Brasil, você tem 200 milhões de celulares. Mas o senhor é a favor que se dê esses 100 bilhões em incentivos para eles? Como assim? Que eles não precisem cumprir com os acordos que foram feitos no teles. passado, a lei das teles? Eles receberiam um perdão das dívidas, vamos dizer assim. Eles não teriam que investir. Só não foi A pra turma da Oi que é só isso? Não foi para Não, sanção pra todas as presidencial. teles. Só não foi para sanção presidencial porque o Supremo mandou voltar para o Senado. Mas já estava ali praticamente uma anistia a todas as teles. Porque e a elas têm Oi que investir, né? responde Quando elas pela receberam maior parte a disso. autorização para trabalhar, elas tinham que investir, construir torres, mandar sinal para todo lugar. E não investiram. Não, na verdade, o que a lei das teles, a nova lei das teles está dizendo é o seguinte: eles receberam, quando foi feita a privatização, Tudo que já toda a estava pronto. estrutura que já Os estava cabos, o pronta, eles cabeamento, as receberam. torres, as Ao antenas. final da concessão, que é em 2025, eles teriam a obrigação de devolver, porque acabou Ou a de concessão, comprar, pagar. devolve essa estrutura. O que a nova lei das teles está dizendo é o seguinte: não precisa mais devolver, e segundo o TCU, isso dá aí um valor próximo a 100 bilhões de reais. A lei diz não precisa mais devolver, invistam um valor proporcional em estrutura de banda larga. É isso que a nova lei está dizendo. Então, está saindo, tem uma solução de mercado, uma solução negocial. Então estão dizendo que é patrimônio público, que está nas mãos de uma empresa concessionária e que vai passar definitivamente para a mão da Então empresa. vamos fazer o seguinte, para não passar, dá mais 25 anos então para explorar com essas torres que estão aí. Faz uma coisa assim, só pode explorar se o físico, o próprio, não pode ser indenizado, dá mais 25 anos. Mas deixa a iniciativa privada tocar, não é? Não é melhor assim? O caso não é nem questionar a concessão, privatização nem nada, é só questionar se esse O ativo, o ativo que é público, dá se isso 25 volta ou não. anos, faz assim, vocês têm que pagar em 20 anos, em 25 anos devolvam esses 100 bilhões ao Brasil. É uma maneira de não ter essa grita aí, para não parecer privilégio, porque é muito ruim parecer privilégio, né? É péssimo. É muito ruim. A gente está ouvindo algumas das opiniões do Roberto Jefferson, que já declarou que vai ser candidato, sim, na próxima eleição a deputado federal pelo Rio de Janeiro? Ou por São Paulo. Ou por São Paulo, Ou por ainda São não está Paulo. decidido. Depende da Cris. Cris Brasil. A gente volta a falar, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo, então aproveite esse tempinho, mande as suas perguntas no Twitter usando a hashtag que a gente põe no ar. Até já! Voltamos ao vivo com Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. E aqui temos uma foto com a Cristiane Brasil, que também é deputada federal. Essa foto é de quando? Sabe que eu não me lembro? Quando foi essa foto, amor? Eu acho que você está chorando, então deve ser alguma notícia ruim ou boa. Eu não sei o que foi. A Cris me faz chorar. Hein? É quando foi recebeu... o Bottom, o Bottom de deputado. Quando pôde voltar... À Câmara. À Câmara. Quando eu voltei à Câmara, é isso mesmo. Foi quando eu voltei à Câmara, depois de... Foi em 16, depois de 11 anos sem voltar à Câmara dos Deputados. Foi isso. Imagina como vai ser a emoção se voltar na próxima eleição, hein? Mauro, nossos telespectadores mandando muitas perguntas para Roberto Jefferson. Muitas perguntas, muitos comentários. Depois eu vou convidar o senhor para ler todos. Olha, tem mais uma foto aqui, ó. Tem uma foto aqui, a essa foto é famosa, é a foto do olho roxo. roxo. Que foi? Caiu uma... Como foi? Caiu uma estante? Foi um instante.
Essa é a versão, tá, gente? Caiu um instante. A Ana não faz jiu-jitsu, então? Vai, Mauro. Eu queria falar um pouquinho do Povo na TV, aquela experiência na televisão. Fala, minha amiga. Ela te ajudou, te ajuda? Eu aprendi a fazer televisão. Eu aprendi a ter o time da resposta, não falar muito, falar mais curtinho, ser mais rápido nas respostas. A gente não conseguiu nenhum vídeo daquela época, mas a gente conseguiu essa foto. Eu era bem gordo. Eu cheguei a 170 quilos, Mariana. Antes de ter que fazer uma cirurgia por causa de um câncer, você fez uma cirurgia de redução de estômago? Eu fiz uma redução de estômago aqui em São Paulo, com o Dr. Arthur Garrido, em 2000, 15 de abril de 2000, E no aí já Hospital emagreceu? Alemão, o Hospital Oswaldo Cruz. Eu operei, eu baixei de 170 para 160, e quando eu fiz a cirurgia, baixei para 100, 95, 100, fiquei com esse peso, 95, 100. Aí, quando tive o problema do câncer, baixei para 85, que eu tenho hoje. E ficou algum tipo de... Ficaram muitas restrições alimentares, eu imagino, por causa das cirurgias que tiveram que ser feitas para tirar os nódulos, diferentes nódulos. Mas, assim, sua vida hoje é normal? É mais ou menos. Quais são os cuidados especiais? Como eu tive um encurtamento muito grande de vísceras, por exemplo, eu tive que tirar o estômago todo com esse câncer. Tive que tirar metade do pâncreas, tirei o duodeno, tirei a vesícula e tirei 3 metros de intestino. Ó, quem tira o pâncreas produz a insulina. Então o que acontece? Eu virei uma sabiá gigante. Por que uma sabiá gigante? Eu como e vou no banheiro. Ah, entendi. O trânsito é muito rápido. E se eu não tomar remédio que contém o trânsito, eu tenho que tomar trimebutina 3 vezes ao dia, eu de manhã, eu só saio de casa 10 horas, porque o trânsito é intenso. Eu vou 5, 6 vezes ao banheiro de manhã cedo. E se eu comer alguma coisa gorda, ou muito fritura, ou sorvete, que é gordura com açúcar, é um desastre para mim. Aí eu vou 10 vezes ao banheiro, 12 vezes ao banheiro. Então, isso eu tenho que ter cuidado. Eu adorava comer salgadinho, né? Coxinha? Deu pastelzinho, mas não posso mais. Não tenho condições de fazer isso. Então, eu tenho que administrar a minha limitação. Eu tenho limitações, eu tenho que administrar. Deixa eu fazer uma. Sim. Só uma. Eu ia falar da parte espiritual Não, já, porque ele está tão calmo sem comer coxinha, que eu quero saber de onde vem essa calma. Fala, Mauro. Não, tem a ver também. O senhor está engolindo menos sapos por conta disso também? Você sabe de uma coisa? Como eu não tenho estômago, e eu estava tendo, assim, um problema atrás do outro de colangite, que é uma infecção de vias biliares. Porque a reconstrução da via biliar, eu quando comia um pouquinho mais e fazia fermentação por excesso, revertia a gravidade da bile e ela já tocando o bolo alimentar, voltava para o fígado e me infeccionava o fígado. Então eu tinha uma colangite por mês, era uma coisa terrível. Febre, hospital e tem que tomar remédio na veia. Até que o meu médico, o doutor Abdon Issa, lá no Rio, falou assim: o Roberto, ele tem um jeitinho de falar assim, ele tem 80 anos. Você tem que se conformar que você é um mutilado visceral. Eu tomei um susto assim. Falei, o que é isso, doutor Issa? Você não pode comer. Tem que comer pouquinho, devagar. O seu estômago está na boca. Você tem que dissolver o alimento na boca. Porque se você engolir sem mastigar, você joga nas vísceras o alimento inteiro. E as vísceras não têm como dissolver. Porque o estômago é que faz a digestão. Na primeira hora, Claro. que transforma tudo em líquido. Então hoje, olha só, Mauro, eu hoje engulo sapo, não, fiquei mais tranquilo. Eu sento para comer, se você sentar para comer comigo, eu levo meia hora para comer um prato pequeno. Eu dou uma garfada, apoio o garfo, mastigo 30, 40 vezes, até ficar líquido aquele alimento na boca, e eu dou passagem. Então eu não posso comer com compulsão, não posso comer com ansiedade. Eu tenho que sentar, pedir a Deus que me dê equilíbrio e
Aí mastigo, mastigo, mastigo. Você fala, pedir a Deus que me dê equilíbrio, e imagino que durante a fase na prisão deve ter encontrado conforto muitas vezes com esse recurso e ir de alguma maneira para uma coisa mais espiritual. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é, ou como você trabalha, ou qual é a sua espiritualidade. Eu sempre fui religioso, sempre fui. Eu nunca deixei de frequentar a minha igreja. Católica, evangélica? Sou católico. Eu sempre fui religioso, eu sempre vou à minha missa. Ou vou no sábado ou vou no domingo. Sempre fui assim, sempre tive essa convicção, uma convicção familiar, é a minha maneira de ser, então eu sou muito sereno. E ajuda? Eu não creio que um homem consiga viver bem sem a crença em Deus. Olha, o cara diz para mim, eu sou ateu, eu digo, coitado, não tem onde se pegar, não tem uma saída espiritual, né? Mas eu tenho, graças a Deus. Que bom. Olha, chegaram mais perguntas sobre política. Podemos voltar um pouquinho para a política? Podemos. Essa pergunta vem do Enio, ele quer saber se dá tempo de fazer uma pergunta para o Bob. Dá, Enio, lá vai. Você enxerga uma chapa Ciro Gomes e Lula para 2018? Ciro Gomes, tomara que venha, nós vamos dar uma coça nos dois para desancar. Você já apoiou Ciro Gomes? Já, mas o Ciro é muito difícil, muito difícil. É um bom sujeito, inteligente, mas muito brigão, muito polêmico, é complicado. Se juntar os dois, vai ser uma eleição mais tranquila. O Trump também é brigão, lá nos Estados Unidos ele ganhou, hein? Acho que os brigões mas ali é um conflito da nova ordem, do globalismo e da antirreforma, que é contra essa nova ordem. Ali as forças do mundo estão voltadas para esse conflito que a América hoje impunha. A Inglaterra com aquele Brexit. Ali é uma outra coisa, não foi o Trump que ganhou sozinho. Então, foi uma corrente de pensamento que está vindo se opor a esse politicamente correto. Essa corrente de pensamento ainda não chegou aqui ao Brasil, ou não influi aqui no Brasil? Eu penso que ela vem aí forte com Bolsonaro. Eu vejo que o Dória ganhou com uma postura bem... Não sou político, sou empresário. E uma postura assim, bem de resistência a essa leniência da nova ordem, né? Que não tem disciplina, o pai não pode disciplinar o filho, porque o menino liga para o conselho tutelar. Você dá um pescoção no moleque? Como é que ele liga E outra pergunta do Enio. Uma candidatura da ministra Carmen Lúcia. Ela é um nome que chega forte, né? Ela tem respeitabilidade, ela viria muito forte. E Joaquim Barbosa? Não creio. Porque ele não quer ou porque o senhor acha que ele não teria chance? Não creio, é histriônico, Não creio. O senhor não gosta dele? Eu não aprecio, não aprecio. Não aprecio. É o homem do domínio do fato, digo de coração, Mauro. aquele negócio de... Eu gosto do Moro, porque ele não faz teatro judicial. Como as transmissões do Supremo são ao vivo, Joaquim ficava em pé atrás da cadeira, parecia o Batman, e confrontando os outros ministros. Não era a postura de juiz para mim. Se vem candidato, o Moro é muito mais forte do que o Joaquim Barbosa, eu não tenho dúvida disso. Uma outra pergunta, pode responder rapidinho. O Enio pergunta, se quem errou vai pagar o preço, você acha que a hora do Renan Calheiros vai chegar? Eu não quero fazer juízo. Eu não sou juiz, não sou juiz. Ele tem 11 processos no Supremo, agora 12, com mais essa denúncia do procurador agora. Quem sai de 12 denúncias? Quem sai de... Quem é que consegue o milagre de ficar fora de 12 processos? Vamos descobrir. E te chamo de volta aqui. Pode me chamar, não tem. Eu não quero julgar ninguém, não vou acusar ninguém. Olha, a gente vai ter que fazer mais um pequeno intervalo e na volta o Roberto Jefferson vai cantar como pediu a Patricinha de Jundiaí. A gente tem pouco tempo, eu vou deixar o Mauro fazer a última pergunta. Vai, Mauro. O senhor é presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, que tem toda essa tradição, inclusive da CLT. Vem aí uma reforma trabalhista. Qual a posição do seu partido? A favor. A pedra fundamental, a pedra de toque, é que o acordado, a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, tem a força de lei. No Japão, os jovens estão se suicidando por causa da pressão no trabalho. A gente vai o quê? Legalizar essa coisa escrava? Como assim escravo? Trabalhar 14 horas por dia, trabalhar todos os dias? Não existe isso,
Mas quem te falou que é isso? Bom, tá bom. Ninguém me falou que é isso, a gente está presumindo que possa acontecer, uns exageros. Mas não virá isso, não. Não virá isso, não. Tá bom. O banco de horas vai permitir quem queira, isso é em especial para os médicos, trabalhar 12 horas, 14 horas e folgar 48. Então, o banco de horas é uma compensação que ele poderá fazer com o hospital onde ele estiver trabalhando. Ok, vamos lá. É um dia de muita esperança. Roberto Jefferson anunciou que vai ser candidato a deputado federal, ou pelo Rio ou por São Paulo, ainda não definiu. Vai contar com o voto do povo para a total redenção. E eu vou pedir para... Então é isso, com o Roberto Jefferson cantando Smile. Eu agradeço muito a presença, Obrigado a você. a participação. Volte sempre, porque a gente vai ver se o que o senhor disse deu certo ou deu muito errado. Você vai ver que vai dar certo. Até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Um abraço, obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada, Mauro. Obrigado, Mauro.